Hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente do habitual por aqui. Vou partilhar convosco algumas coisas que nunca contei e eu já tinha pensado neste tema deste vídeo há algum tempo, por isso andei aqui ao longo de umas semanas ou até uns meses a pensar que coisas seriam interessantes de partilhar neste vídeo, coisas que eu acho que nunca contei porque depois de alguns anos a partilhar a minha vida online, chega a um ponto em que há coisas em que eu já não sei bem se partilhei ou não. E isto vai ser assim, coisas meio aleatórias, não há um tema específico. Vou começar por partilhar convosco uma das coisas mais, não sei, interessantes, curiosas que já me aconteceu, porque foi assim, uma coisa completamente fora daquilo que estávamos à espera. E eu basicamente tive 2 luas de mel e eu obviamente tenho noção do privilégio que isto é, chega até a ser um bocadinho ridículo, mas eu vou-vos explicar porquê. Eu já tinha a minha lua de mel planeada e reservada, que foi uma viagem à Grécia, portanto já tínhamos a nossa lua de mel definida. Mas acontece que a quinta onde nós nos casámos, eles na altura, não sei se isso ainda existe, mas eles na altura tinham um passatempo para os noivos que se iam casar naquele ano, que ofereciam uma lua de mel. Aquilo acontecia numa daquelas feiras de noivos, não sei se é, não sei, Expo Noivos, qualquer coisa assim do género, não sei bem o nome, sinceramente. Mas para participarmos, nós íamos então a essa feira e lá no stand da quinta alguém atirava um buquê e a noiva que apanhasse o buquê recebia então esse presente, essa lua de mel à escolha. E eu que nunca, mas nunca participo em nada deste género, eu não tenho o hábito de participar em passatempos, giveaways, nada, passatempos de jogos de sorte ou coisas do género, não participo em nada desse género. Lançaram o buquê e eu, honestamente, eu gostava muito de ter um vídeo deste momento. Eu não me esforcei propriamente para apanhar o buquê, ele quase que me foi ter às mãos. Ainda fiquei com marcas de guerra porque fiquei aqui com as garras das minhas adversárias que tentaram lutar um bocadinho pelo buquê, mas ele meio que me veio parar às mãos e foi assim que eu ganhei uma segunda lua de mel. Eu, se bem me lembro, na altura eles davam assim um plafond e nós ainda entramos com um extra para podermos fazer a viagem que queríamos, que foi à Tailândia. Mas, portanto, tivemos nesse ano do nosso casamento 2 luas de mel, uma à Grécia e outra à Tailândia, que foram viagens espetaculares, das melhores viagens que já fiz. Ainda dentro do tema, assim, das viagens, eu, estranhamente, desenvolvi medo de voar, de andar de avião. E eu digo estranhamente porque eu, até um certo ponto, eu adorava a sensação de voar. Adorava todas as sensações que se sentem num voo. Era uma coisa que eu gostava mesmo, não sei explicar, mas gostava muito da descolagem, da aterragem, gostava de tudo. Até que há uns anos comecei a desenvolver esta ansiedade, este medo de voar. Eu não sei porquê, porque também nunca passei por nenhuma experiência assim muito traumática que tenha desencadeado isso. Já houve uma ou outra situação assim um bocadinho mais tensa, mas nada, não houve ali assim uma situação que eu possa identificar e que possa dizer que foi por causa daquilo que comecei a ter medo. Não sei mesmo porque é que foi. Eu, no geral, sou uma pessoa um bocadinho medrosa. Se calhar também é por causa disso, mas foi estranho porque quase que passei do 8 para o 80. Não é algo que me impeça de voar e também não tenho de recorrer, por exemplo, a medicamentos para a ansiedade para me ajudar a lidar com isso. Mas é uma situação um bocadinho chata para quem, como eu, gosta de viajar e tenho tentado perceber que técnicas podem funcionar comigo. Eu tenho sempre de ter
os meus fones que bloqueiam o ruído e sempre com ou música bastante alta ou com um podcast, particularmente podcasts de humor. Isso também me ajuda muito a virar o meu foco para aí e não para o que estou a sentir ou ouvir à minha volta. E agora, já que estamos a falar assim em medos, traumas, eu há uns anos, eu acho que isto já foi para aí há 2 anos, mas eu fiquei com um trauma de abrir a minha caixa de mensagens no Instagram porque recebi uma mensagem muito, muito grave, que foi com certeza a pior que eu já recebi até hoje. Sinceramente, nem sei se quero estar a entrar muito em detalhe, mas eu ainda penso muito nessa mensagem. Basicamente, aquela pessoa descreveu de forma muito explícita e muito gráfica como é que eu devia morrer. E explicou-me todas as razões pela qual me odiava e pronto, eu aí ganhei assim um bocadinho um trauma de abrir mensagens no Instagram. Eu estive alguns meses mesmo sem conseguir responder a mensagens e ainda hoje é um assunto sensível para mim. Vou sempre lá, assim, muito a medo, com medo, obviamente, de encontrar mais mensagens com aquela natureza e, claro, volta e meia vou encontrando mensagens de ódio, como é normal, mas aquela eu acho que foi mesmo muito grave. Mudando agora para um assunto mais leve, e esta é daquelas coisas assim mesmo aleatórias, mas eu não gosto nada de sentir o cheiro do detergente da roupa das outras pessoas. Eu, por exemplo, quando estou na rua, estamos a passear o Benji ou alguma coisa, se passarmos ao pé de um estendal, eu não gosto de sentir aquele cheiro, porque acho que é uma coisa muito íntima que eu não gosto particularmente de sentir. Eu, claro que gosto de sentir o cheiro das minhas roupas acabadas de lavar. E isto nem sequer tem muito a ver com aquela questão de eu ser um bocadinho intolerante a cheiros, no geral, mas acho que é uma coisa tão íntima e pessoal que acaba por me fazer um bocadinho impressão sentir esse cheiro. Agora, outra curiosidade. Eu, quando criei a minha página do Instagram, que foi assim a primeira coisa que eu criei antes do YouTube, antes do site, eu não contei a ninguém. Acabei por ser descoberta. A primeira pessoa a descobrir foi a minha mãe, porque aquilo depois... Eu acho que se nós seguimos alguém no Instagram e essa pessoa cria uma página, depois aquilo é capaz de sugerir essa página e, portanto, acho que foi mais ou menos assim que apareceu à minha mãe. Portanto, foi a primeira a descobrir. Eu acho que depois ao meu marido fui eu que contei, mas durante... já não sei bem quanto tempo, mas seguramente durante umas boas semanas, ou um mês ou 2, não contei nada a ninguém porque tinha muita vergonha. E eu não consigo ver vídeos meus antigos. Também tenho muita vergonha e dá muita estranheza ver vídeos meus antigos. Eu, quando digo antigos, não digo de há uns anos, mas se eu for tentar ver um vídeo de há 6 meses, também já acho muito estranho, porque começo logo a identificar coisas que não gosto ou que me estão a fazer impressão ou que eu estou a fazer errado e por isso prefiro simplesmente não ver. E acontece a mesma coisa com aquelas ocasiões em que eu já fui à televisão, a programas de televisão. Eu nunca consegui rever esses programas, não consigo porque não sei, eu sinto mesmo muita vergonha a ver isso e eu reconheço perfeitamente que seria bom para mim rever esses momentos para perceber também onde é que eu posso melhorar. Mas, verdade seja dita, e esta era outra curiosidade que eu queria partilhar convosco, se houve uma fase em que eu realmente até fui a alguns programas de televisão naquele âmbito de partilhar dicas de limpeza, de cuidado da roupa e coisas do género. Eu agora já há algum tempo que não vou porque
não me identifico muito com esse mundo da televisão, não me identifico muito também com esse formato de demonstrar dicas e coisas do género e, acima de tudo, não me sinto de todo confortável nesse contexto. Como eu já vos disse muitas vezes, eu aqui até estou confortável porque sou eu que controlo tudo, mas naquele contexto de televisão não, simplesmente não é uma coisa, um ambiente onde eu me sinta muito confortável ou que me dê gosto de participar. Deu-me naquela fase um certo orgulho, tenho de dizer, porque claro que é bom sermos reconhecidos dessa forma e sermos convidados para apresentar o nosso projeto. Também cheguei a apresentar o meu livro, mas é uma coisa que eu tenho feito cada vez menos. Já há algum tempo que não faço, aliás, tanto isso como podcasts. Também não é algo em que eu me sinta muito confortável. É um assunto em que eu ainda tenho assim muito... Não tenho bem claro na minha cabeça o que é melhor para mim. Se é realmente evitar, porque imaginem, eu já passei por essas experiências, não é como se eu estivesse a evitar completamente a 100% do género, não estou confortável, não faço. Eu já fiz isso, já me expus a esse desconforto, já passei por essas experiências e eu já sei o que é que retiro dali e já sei avaliar se faz sentido para mim ou não continuar a participar nesse tipo de coisas. Mas depois vem o outro lado, que é, se eu começo a não aceitar, depois também começam a não convidar, deixam de vir essas oportunidades. E se não for eu, vai outra pessoa minha concorrente, na falta de melhor palavra, mas se não for eu, vai outra pessoa, não vou ser eu a ter essa exposição que até certo ponto é uma coisa boa e vai ter essa outra pessoa. Portanto, é sim um assunto sobre o qual eu ainda me divido um pouco, ainda aqui no âmbito de, não só do meu trabalho no digital, mas da internet no geral. Eu tenho de dizer que abomino um pouco esta cultura das tendências. E eu, quando apontei aqui na minha lista isto, eu estava a pensar mais na questão daqueles tendências de vídeos que durante uma certa fase todas as pessoas fazem exatamente o mesmo vídeo, que é a tendência do momento, e depois na semana seguinte passa para outra tendência diferente. Mas isto também se estende a outras coisas, quer seja aquelas tendências de alimentos que toda a gente compra e prova, ou produtos de tendência no geral que ficam virais nas redes sociais e que toda a gente quer comprar só porque é tendência, não propriamente porque querem aquele produto ou porque precisam daquele produto. Mas voltando aqui ao foco inicial, porque o que eu tinha pensado realmente eram aqueles vídeos de tendências. Eu nunca consegui aderir a isso. Eu acho que nunca, tenho quase certeza que nunca fiz nada assim do género. O máximo, se calhar o mais aproximado que eu fiz disso foi um vídeo aqui no YouTube de 50 factos sobre mim, só que nem sei se podemos chamar isso tendência, porque isso foi tendência para aí há 10 anos, não é de todo uma tendência neste momento, mas realmente é uma coisa à qual eu não consigo aderir, não só porque não me identifico no geral com essa cultura, mas também porque são coisas que ficam tão saturadas que eu farto-me tão rápido de ver no meu feed todas as pessoas a fazer o mesmo tipo de vídeo. Farto-me disso tão rapidamente que acho que nunca conseguiria depois eu própria entrar na tendência e fazer um vídeo igual. É claro que eu e todas as pessoas que trabalham com criação de conteúdos online, até certo ponto até temos de aderir a tendências, porque o que as pessoas querem ver neste momento não é a mesma coisa que as pessoas queriam ver há 6 meses ou há um ano, e portanto também temos de
evoluir nesse sentido, mas isso não quer dizer que temos todos de fazer o mesmo vídeo quando as outras pessoas o estão a fazer. Agora vou contar-vos uma história que eu acho que nunca contei, mas há uma ligeira possibilidade de eu já ter contado, que foi a história do Benji, de como nós adotámos o Benji. Foi naquela fase em que estávamos a viver em Lisboa e era um apartamento muito pequenino, portanto eu sei que não eram as condições ideais para ter um cãozinho. Obviamente que fazíamos muitos passeios e ele lá até teve muito convívio com outros cães, mais do que aqui, sinceramente. Portanto, claro que tudo se faz e que é possível ter cães em apartamentos. Nós já andávamos a falar em adotar um cãozinho há algum tempo. Eu ainda não estava 100% decidida, era uma coisa que eu queria, obviamente, mas tínhamos essa limitação de ter um apartamento muito pequenino. E eu acho que foi ele, o meu marido, que começou a procurar cãezinhos para adotar. Eu acho que foi no OLX que ele encontrou o Benji. Ele mostrou-me, meio com aquela abordagem de eu sei que se calhar ainda não era este o momento que querias para adotar um cãozinho, mas olha só para esta coisa mais fofa de sempre. E claro que eu vi aquela foto do Benji bebê e apaixonei-me completamente. E nós fomos à Lourinhã buscar o Benji, assim, numa zona muito rural, no meio do nada, que nós não conhecíamos de todo. Mas o que é que acontece? Nós fomos até lá, nós tínhamos trocado mensagens pelo OLX com a senhora e tínhamos assim um ponto de referência para nos encontrarmos à hora X e não sei quê. E nós fomos até lá, não sei porquê e não sei como, acho que ambos estávamos a ficar sem bateria e houve um certo ponto em que ambos ficámos mesmo sem bateria. Não estávamos a encontrar o sítio, o tal ponto de referência, e eu já só dizia coisas do género: isto é um sinal que não era suposto acontecer e que não devíamos ter um cão agora, devíamos era simplesmente voltar para trás e aceitar isto como um sinal. Pronto, estava só a dizer coisas desse género. Andámos lá a procurar imenso tempo, aquilo era mesmo no meio do nada e não encontrávamos nada, mas depois lá começámos a ver um carro a vir na nossa direção e era a senhora que vinha lá com o Benji na bagageira. Ela abriu a bagageira e vimos lá o Benji num cantinho, todo assustado, coitadinho. Mas pronto, foi assim esta a história de como adotámos o nosso Benji. E por último, eu sou muito, muito chata, meio obcecada com erros de português. Não gosto de dar erros, não gosto de ver pessoas a dar erros. Uma coisa é aqui assim a falar, assim de forma mais informal, de vez em quando saem-me assim umas coisas um bocado estranhas que eu depois na edição até fico assim meio... Como assim disseste isto desta forma? E digo assim coisas meio estranhas, olha, não sei. Isso irrita-me imenso, mas uma coisa é estar assim a falar, outra coisa são erros escritos. Erros escritos, eu tenho mesmo muita pouca tolerância. Também não sou aquela pessoa chata que está sempre a corrigir as pessoas, não, de todo. Na verdade, acho que nunca corrijo ninguém, a não ser uma pessoa mesmo muito próxima. Mas cá dentro, cá dentro penso sempre nisso quando vejo um erro. Claro que eu não digo que nunca dou erros, às vezes estou a escrever à pressa uma resposta a um comentário, uma mensagem e é sempre possível que saiam erros, mas no geral sou assim um bocadinho obcecada com essa questão dos erros. Eu espero muito que tenham gostado de acompanhar e gostava muito de saber se vocês se identificam com alguma destas coisas. Digam-me aqui nos comentários, porque eu acho que é mesmo giro detectarmos assim estas coisas que temos em comum. Muito, muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.